dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Mike, venha, cola junto aí com o Luiz, seja bem-vindo. Acho que o Luiz explicou, chegou lá no plano de negócio, agora a gente vai afunilar, né? Você traz a sua experiência para a apresentação do produto, né? O que é essa Tá. apresentação, essa agregação do valor do produto, da apresentação, da rotulagem? O que precisa um bom rótulo, né? Uma boa apresentação do produto da agricultura familiar. Então, venha aí, sinta-se à Beleza. vontade. Vamos lá, né? Eu acho que agradecer o Luiz, eu acho que ele deu uma passada. O Luiz vai falando, a gente vai revivendo e rememorando tudo que aconteceu, tudo né? Então, vai dando um feedback aí. Mas eu agradeço o convite nesse ponto, Sibeli, que você traz da questão da rotulagem. E a gente vai tratar basicamente de identidade e rotulagem, né? Mas antes eu queria só agradecer, eu estou acompanhando os comentários aqui, registrar aqui, dar um abraço para a doutora Valéria Pascoal, que é parceirona nossa, parceira da Sociobiodiversidade Brasileira, está aqui. A dona Brígida da Cooperbio, saudade do café aí da Cooperbio, dona Brígida. A Sandra Afonso, parceirona, acho que foi isso que eu consegui marcar, mais um monte de gente, parceiro Eu vi nosso aí. Nilfo Então, da Unicafes, lá do Mato Grosso. Galera em peso, muito legal contar com vocês. Vocês fazem parte da nossa rede. Mike, só um minutinho, porque tinha um passado para mim aqui, uma lista, e eu esqueci. Então, antes de você começar propriamente dito, deixa eu agradecer, porque foi uma falha minha. Tem aqui um nome, um conjunto de pessoas que eu tenho que agradecer. Projeto Água Maitá de São Paulo, Denise Cavalcante, Vitor do Sazop Remanso, Sazop Mata Atlântica, Central do Cerrado, ACR, Zeridan, Aspag, Unicafes Mato Grosso, Cooper Amazônia, Comafes, aí vem Cessol Baixo Sul, Valéria Pascoal, Geraldo Vitorino da Copac Alagoas. Bom, e aí tem uma listinha, mas a gente vai falando no próximo bloco. Beleza. Não, beleza. Viu, Mike? Só para a galera do Núcleo do Piqui, a Cris, eu estou vendo que ela está aqui. Tá, passou. Do norte de Minas. Muito bom, muito bom. Bom, eu apanho um pouco nessas plataformas, vou tentar projetar aqui, espero que dê certo. Vamos lá. A gente começa. Deu certo? Deu certo, Sibeli? Ainda não. Agora sim, tá indo. Foi. Então tá, gente. Então, a gente vai tratar desse ponto específico, que é a identidade e rotulagem de produtos da agricultura familiar, subdividido em 5 pontos que a gente entende que é fundamental para esse processo. Primeira questão é identidade e marca. Segunda, rotulagem técnica de produtos. Terceira, rotulagem nutricional, que a gente vai, né, o nosso maior volume de produtos nesse contexto é alimentos, então se aplica. Rotulagem de alergênicos, que é uma coisa muito pouco tratada, e vamos tratar sobre código de barras. Em cima do que o Luiz traz para a gente, antes de tudo, eu acho que é muito importante a gente fazer um recorte. O que a gente vai tratar, a gente vai falar de mercado convencional, de prateleira, de gôndola, né, de onde esse produto está sendo exposto. E essas informações, né, essa que a gente vai tratar, elas são informações obrigatórias, né, que dão para o consumidor uma visão do que é o produto e tal. E, como eu disse, é para produto finalizado, produto de prateleira. Eu trago aqui a dona Fiota, lá de Goiás, lá do povo Calunga, isso é numa feira que a gente fez em Brasília, e aí são os produtos da dona Fiota que ela desenvolve com a comunidade dela. Tem temperos, tem ervas, tem óleos, e eu trouxe essa imagem assim para dividir para vocês que o primeiro rótulo e a primeira identidade que um produto nosso, da nossa sociobiodiversidade tem que ter,
são as pessoas que fazem esses produtos. Então, esse produto da dona Fiota, ele já não é um produto que vai estar numa gôndola de supermercado. Mas quando o consumidor chega ali e compra na mão dela esse produto, ela é o rótulo, porque é ela que diz para ele o que tem naquele produto, para que ele serve, como é que ele é feito, onde que ele é produzido, quem produz, como é que ele armazena, como é que ele usa, para que serve. Então, trazer esse recorte inicial para vocês, que o que a gente vai tratar é no âmbito de um mercado mais estruturado, sem perder essa concepção da origem de onde vem isso, né? O nosso rótulo é a gente na feira. A gente que é agricultura familiar, que vem do movimento, é vender na feira. Quando o cliente pergunta, essa abacaxeira que cozinha, ela é boa? A gente vai dizer, sim, ela é boa. De onde vem? Então, só fazer esse recorte e agradecer a dona Fiota aí que autorizou o uso da imagem dela nesse momento. Eu acho que, para começar antes dessa discussão, é muito importante deixar isso ressaltado, né, e valorizar essa coisa desse mercado local, né? Esse entendimento é primordial para a gente, como empreendimento econômico e solidário, como empreendimento que trabalha com comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas, tá? E deixar isso pensado aqui, marcado na nossa tela. Então, a primeira coisa é trabalhar com vocês a identidade. Antes de tudo, dizer que preparar o produto, comunicar o produto de uma maneira profissional, isso não custa barato. E não dá para fazer de forma amadora, né? A gente tem profissionais específicos da área de designer, da área de nutrição, da área de engenharia de alimentos, de tecnologia de alimentos, que precisam ser acionados para que isso cumpra de fato o que é estabelecido em legislação e a gente não tenha problemas dentro da nossa estratégia comercial. Eu gosto de citar um exemplo, lá em São Paulo, o Luiz mostrou para a gente um box lá no Mercado Municipal de Pinheiros. Nós fomos multados pelo PROCON, pelo PROCON de São Paulo, por uma embalagem com informações incorretas que estava na nossa prateleira. Eles chegaram, notificaram, a gente não considerou, achou que era bobeira, deixamos o produto lá, eles vieram uma segunda vez, o produto estava, eles multaram. Foi uma multa pesada que doeu pagar, né? E trago isso porque é preciso trabalhar isso de forma profissionalizada. E é caro, como eu coloquei, é um investimento considerável, deixar claro que nem nós na Central não temos todos os nossos produtos resolvidos nesse contexto. A gente vai à medida de que tem recurso, que capta um projeto, que consegue um apoio. Os nossos empreendimentos filiados vão fazendo isso também na sua base, com a sua rede, com as suas redes de apoio, construindo essa questão e sanando essa necessidade de investimento que esse tipo de coisa precisa. Bom, falando de identidade, eu gosto muito dessa logomarca que eu estou mostrando para vocês. Ela é do Grupo de Mulheres de Santana. Isso é lá do Maranhão, de uma comunidade quilombola, de uma comunidade negra, de um grupo de mulheres que trabalham, que são quebradeiras de coco babaçu, mas que trabalham com os produtos que são cultivados e ali em consórcio com o babaçu. E para mim, tem muita personalidade essa logomarca. Ela parece ser muito simples, mas ela traz o elemento da mulher no primeiro plano, ela traz uma identificação gráfica do nome do empreendimento, ela traz uma palmeira de babaçu que remete à origem de quem é essa comunidade, ela traz uma planta ali, uma fruta, que é uma manga, que tem tudo a ver com o contexto da história dessas mulheres, né? Aquilo ali onde elas moram hoje é uma área que antes era a sede da fazenda, né? Próximo dali tem onde ficavam as senzalas, tem todo esse histórico, e tem uma grande quantidade de pés de manga na região. Então, a manga, para eles, foi o suprimento de fome durante muitos anos, durante, né, a vida inteira. E elas têm em si então elas produzem geleia de manga, doce de manga, compota de manga. E quando a gente estava junto com esse grupo, que é filiado à Central do Cerrado, via a cooperativa Babaçu Livre, lá do Maranhão, elas trouxeram um elemento muito importante para elas, para que elas pudessem se ver nisso, que é essa mulher que está aí nessa foto. Essa mulher é a Nilde. É uma estilização de uma quebradeira de coco, de uma mulher da comunidade, uma jovem liderança que faleceu, né? E elas resolveram prestar essa homenagem. Eu trago esse exemplo porque eu acho essa marca muito forte quando a gente fala de identidade. E é muito difícil ter um profissional da área de designer, da área de marketing, que consiga ouvir a comunidade e trazer isso, né?
Aqui é um pouco o produto delas, um dos produtos delas é o licor de genipapo, né, que foi desenvolvido. Vocês observem que a logo está no gargalo da garrafa de maneira estilizada, com outras cores e outros formatos, mas a dinâmica que eu propus aqui de trazer para vocês foi trazendo esses exemplos, né, trazendo coisas práticas dentro do que a gente vem fazendo. Então, identidade é isso. Primeiro é o grupo, é o coletivo lá, é o empreendimento econômico solidário, se ver naquele ícone gráfico que vai representar ele, né? E isso é muito importante. A gente tem muita dificuldade de mexer com isso nas comunidades, porque eles têm uma proximidade, uma identidade muito forte com isso, né? Então, é fundamental que quem for fazer, e quando isso... Às vezes a gente tem um programa de assistência técnica, a gente tem meta para cumprir, e muitas vezes a gente passa por cima disso utilizando técnicas e processos convencionais de criação, de composição, mas é muito importante ouvir e entender como a comunidade se vê, como ela se identifica e como ela quer ser comunicada, né? Isso é fundamental para o empreendimento, para o sucesso do empreendimento no contexto de entrar nesse mercado que a gente chama de nicho, mas é um mercado de especialidade muito forte e que tem a coisa do ser genuíno com a sua base, né? Se um produto não é, de fato, genuíno em sua origem, em seu território, em seu povo, em sua população, dificilmente ele se mantém nesse mercado diferenciado que busca isso, né, que reconhece isso, e como o Luiz traz o exemplo da farinha, que muitas vezes paga mais por isso, porque entende, né, que esse produto carrega em si muitos serviços ambientais, sociais, né, agregados a ele, a marca, ao produto em si, em tudo isso. Eu acho que de identidade, a mensagem é um pouco essa, né, é um pouco do que a gente quer falar. E eu quero trazer outro exemplo ainda aqui, que aqui é um rótulo finalizado, agradecer aqui a Copauge, lá do Maranhão também, né, lá da região da Acema, que é da base da Acema, que disponibilizou, autorizou a gente a usar, e assim como as mulheres lá de Santana também, usar como exemplo. Isso é um rótulo da cooperativa, né, a gente tem aqui um exemplo da aplicação dele, está um pouco diferente, porque eu tive que resgatar uma imagem aqui da primeira proposta que a empresa trabalhou com a gente, trabalhou com eles, mas o importante dizer como que a gente enxerga nesse rótulo desse produto essa comunidade, o que é Babaçu, o que é mulher, o que é Maranhão. Então chama a atenção aí, vamos olhar as cores para começar, né? Você tem duas cores chamativas, o verde sempre está presente, esse alaranjado para dar contraste, mas ele tem um detalhe de lilás que foi muito controverso, né, na hora de discutir com as comunidades. E, no fim, a gente bateu o martelo junto com elas na discussão do lilás, porque é a cor da Marcha das Margaridas, é a cor que representa o movimento mundial de luta campesina das mulheres, é esse lilás. Então, você pega um elemento de um rótulo desse, que é de uma comunidade, ele tem o nome do produto, ele tem um desenho do babaçu aqui, ele tem uma florzinha do babaçu na parte de cima, ele tem a trama das cestas de coco babaçu que elas usam para transportar as amêndoas para as cooperativas, ela tem naquele quadradinho ali que, né, tem um olho de uma mulher, né, estilizado para dar referência ao protagonismo feminino desse produto, tem uma bandeirinha do Maranhão estilizada ali, para dar uma referência geográfica do contexto, né, e tem tudo que a cooperativa quer comunicar, que as mulheres querem comunicar no modo de fazer, que tem a receita de um arroz Maria Isabel, que é um prato típico da região, né, específico, né, e traz todos os elementos de mercado. A gente está falando de um produto que tem certificação orgânica, que é habilitado para entrar nos Estados Unidos, entrar na União Europeia, Ásia, né, e está todo dentro do processo de codificação. Quero dizer só que vocês estão vendo isso em primeira mão, né, esse produto não foi lançado, ele ia ser lançado no Terra Madre Brasil, aí em Salvador, em junho, que infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que adiar. Então esse produto ainda vai ser, de fato, lançado, está tudo pronto, só esperando aí como fazer. Aí aqui só para a gente ter uma ideia, né, porque às vezes o produto lá, ele fica parece meio chapado, muita informação. Essa é uma das formas de aplicação, né, dentro do geral.
Então, assim, dentro de identidade, eu queria trazer esses aspectos, né? O aspecto da identidade da marca, no ícone gráfico que isso representa, né? Como isso representa para a comunidade, os aspectos que é importante para a comunidade e, por fim, como isso fica esteticamente harmonizado e se torna um produto atrativo, né? Que vai estar numa gôndola e vai chamar a atenção de um consumidor. Um outro aspecto que a gente traz nesse exemplo da Copalge é o texto, né? Ele tem um texto específico que trata sobre os princípios da cooperativa que ela acredita e como ela trabalha, né? Isso funciona como se fosse um rótulo narrativo, um pouco, né? De falar da origem dos princípios. O movimento Slow Food tem muitas etiquetas narrativas, né? Que acho que é algo similar, né? O texto diz isso, né? Este produto é fruto do trabalho das quebradeiras de coco babaçu, ponto. O agroextrativismo sustentável do Babaçu promove o cooperativismo solidário, o comércio justo e a inclusão produtiva. Você leva para casa um produto orgânico e agroecológico e que gera a conservação das florestas de Babaçu e fortalece a manutenção dos modos de vida tradicionais do território maranhense, né? Então, esse texto não foi a gente que fez, esse texto não foram as mulheres que fizeram. Por exemplo, isso aqui a gente fez um aglomerado de 2 páginas de princípios, do que é importante, relevante no contexto, e a gente contratou um redator específico para compor isso, né? E um outro elemento que eu chamo a atenção é o selo Babaçu Livre, que é um selo local de identidade que elas usam, essa esteirinha com essa marca, tanto os produtos Santana, como esses produtos da Copalge, como o sabonete Babaçu Livre, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, a farinha de mesocarpo de coco Babaçu, todos eles fazem parte dessa linha de produtos Babaçu Livre, que faz muito sentido para eles, como um todo. Bom, do aspecto de identidade, eu queria trazer esses elementos, né, trazer esses pontos para a gente conversar, e a gente vai entrar um pouco na parte de rotulagem dos produtos. A rotulagem ela é um dilema, gente, é um dilema geral. A gente fez, ano passado, em parceria com o Bem Diverso, um diagnóstico de um grupo de produtos de empreendimentos nossos, da Central do Cerrado, inclusive da Central da Caatinga, aí na Bahia, e eu não lembro agora de cabeça o número exato, mas mais de 70% dos produtos apresentavam falhas técnicas na rotulagem, nas informações obrigatórias que o produto tem que trazer. Isso é grave, né? É grave porque não é só atender meramente a legislação, mas é garantir que o consumidor tenha acesso à informação, que é um direito dele, né? No momento que ele compra esse produto, que ele não tem a dona Fiota do lado da gôndola do supermercado para explicar para ele o que é o produto, de onde ele vem, o que ele faz, para que ele serve, como que usa, né? Se engorda, se não engorda e por aí vai. Então, a gente, é claro que é para mais que isso, mas em termos muito sintéticos, assim, a gente tem três divisões quando se fala em rotulagem. A primeira delas, essa coisa da rotulagem técnica. Rotulagem técnica obrigatória, que vai dizer quem é o fabricante, qual a composição do produto, quando for aplicável, né? Formato de armazenamento, validade de lote, o modo de uso e consumo, informações específicas de um alimento, né? Isso se usa muito no caso da farinha de mandioca, né? Tem que ter acidez, né? No arroz, no feijão, que tem que ter se é tipo 1, se é tipo 2, e por aí vai. Na rotulagem nutricional, que é outro recorte que também compõe o rótulo, não sou nutricionista, gente, toda vez que a gente precisa de ajuda, a gente corre para os parceiros que são da área de nutrição para ajudar a gente a compor essas questões, mas em resumo, de forma muito pontual, a gente tem essa rotulagem nutricional, ela traz a tabela nutricional do alimento. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, o que é a porção doméstica do produto, desse alimento específico, porque muitas vezes se entende que quando um cliente compra o produto, ele não tem uma balança para medir, então você tem que pensar o que é a porção doméstica, em colherada, em xícara, meia xícara, né? A relação desses nutrientes, dessa composição nutricional com a dieta recomendada, que hoje no Brasil o padrão é 2.000 calorias e tal, e aí tem que seguir. Um outro ponto que é mais novo, que começou com a discussão do glúten, é essa rotulagem de alergênicos. Né, eu brinco, falei disso hoje mais cedo, a gente estava numa conversa com o pessoal da Unicafes de Sergipe, dei esse exemplo, né, de que se a gente tivesse tanta informação a nível de produto sobre o volume de açúcar, volume de gorduras saturadas, trans nos alimentos, como a gente tem sobre o glúten, a gente comia melhor, a gente teria condições de avaliar melhor o que a gente compra, o que a gente consome.
consomem. A gente chega num empreendimento, por mais simples que ele seja, que ele tenha um rótulo, talvez às vezes muito simples, que fez ali mesmo, tal, pode não ter tabela nutricional, pode faltar questões técnicas obrigatórias, mas não contém glúten, tá lá escrito. É incrível, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo. Tem outros aspectos, claro, mas dentro da rotulagem de alergênico, tem essa coisa da presença, né, de alimentos com potencial alergênico. Presença ou suposição de presença, a depender, e aí daqui a pouco a gente mostra legalmente, né, o normativo técnico disso. Eu vou fazer um corte na apresentação e vou ter que introduzir outro documento. Em vez da gente tratar ponto a ponto e pegar a legislação, eu vou socializar com vocês um instrumento técnico que a gente usa dentro da central para compor rotulagem, né, dos nossos produtos e dos produtos dos nossos cooperados. Já agradeço a Copabase, que liberou isso aqui, né? Eu acho que está dando para ver, pessoal, projetou? Eu não consigo checar aqui. Sibeli? Assim mais. Tá, beleza. Tá mostrando. Então, beleza. Agradecer a Copabase, que liberou a ficha dela de produto. A Copabase lá do norte de Minas, lá de Arinos, na região do Vale do Urucuia, que é a nossa grande parceira na produção de baru, mas que trabalha com mel, com farinha, com polpa de frutas e por aí vai. Então, o que a gente faz? É um documento muito simples, onde a gente, na verdade, é uma lista de checagem, quem quiser chamar de checklist, que chame, né, da composição do rótulo do produto. Nesse caso, da farinha de mandioca, né? Qual a primeira coisa que a gente faz? Primeiro é entender esse produto sobre o guarda-chuva legal. Quais são as referências legais, né, de resoluções, normativos, leis específicas que esse produto está submetido? Então, a gente faz um apanhado técnico dessas normas e resoluções, da legislação como um todo. Nesse caso da farinha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normas específicas aí que são relacionadas a ela. Essas 7 normas, elas se desdobram em 19 itens obrigatórios que tem que estar dentro do rótulo do produto, tá? Então, a gente pegando do começo, né? Primeiro, a denominação de venda do produto. O que é que está sendo vendido? Farinha de mandioca, né? Só entender que essa coluna do meio é a informação obrigatória, com base nos aspectos de regulamentação, e essa coluna na lateral é como que a informação tem que ser inserida no rótulo. O tipo do produto, e na linha 2, né, no caso da farinha, tem que ter a especificação se ela é do grupo seca, né, se é de polpa, se é seca, se é, né, a classe fina, o tipo 1, de acidez baixa, média, moderada. No item 3, dizer a origem do produto, né? Se usa muito essa expressão indústria brasileira. E a gente tem feito uma discussão junto com os nossos empreendimentos da agricultura familiar de não usar o termo indústria brasileira. A gente prefere usar, já que a legislação permite, outros termos, entre eles o feito no Brasil. Mas a gente tem empreendimento nosso que é feito no Vale do Urucuia, Minas Gerais, Brasil, sabe? Isso também é um reforço de identidade para o produto, para a comunidade, para a localidade. Obrigatoriamente país de origem para produtos importados, que nesse caso aí da farinha não se aplica. A marca registrada, ou a marca, né, registrada aqui é um termo que nesse caso a gente coloca, né, inserir marca da Copabase e Urucuia. A Copabase é a cooperativa e Urucuia é a marca comercial deles. E o conteúdo líquido do produto, nesse caso 500 gramas, nesse pacote. E aí vocês observam que até o item 6 tem uma inscrição feita PP na frente. Esse PP, isso significa painel principal. Então, essas 6 informações primeiras aqui dessa lista de checagem são as informações que tem que aparecer no painel principal da embalagem. Isso tem que estar na frente, o cliente tem que olhar e ver isso minimamente, né? É o que a legislação estabelece. Então, a gente dando sequência, a gente observa a questão do número do registro, quando for o caso, se for uma polpa de fruta, aí tem que ter o número tem que ter o número do registro da polpa no Ministério da Agricultura. Se for um mel, tem que ter o número do CIF específico, ou do SIM ou do CI. Nesse caso, a farinha é isenta, né, de registro. Então, é importante, obrigatório, colocar no rótulo que o produto dispensado de registro, conforme a resolução tal, da Anvisa. Outro item... Opa, desculpa, subi um pouquinho. Então, outro item obrigatório é a questão do nome, né, da empresa ou da organização.
Aí eu sempre junto esses três para facilitar a vida da gente. Endereço completo, CNPJ e CPF para dispensados. Um detalhe muito importante, a gente não é obrigado a colocar CNPJ de produto, CNPJ da organização, quando o produto tem registro no mapa, na Anvisa. Mas quando o produto é dispensado, a legislação obriga que seja impresso no rótulo o CNPJ do produtor, porque o formato de monitoramento do sistema de vigilância sanitária é via CNPJ. Pelo CNPJ, ele consegue identificar se o produto tem alvará sanitário de funcionamento, se ele é devidamente isento e se ele está cumprindo o item obrigatório de ter o alvará sanitário de funcionamento da agroindústria onde esse produto é processado. A informação, né? Nesse caso aqui é da Copa Base, é o nome da cooperativa por extenso, o endereço dela e o CNPJ por se tratar de um produto isento. Lista de ingredientes, né, e aditivos, né, ao seu final. Tá. Nesse caso não se aplica, porque farinha, café, açúcar são produtos únicos, então não é um produto composto, né, então não se aplica, você não precisa colocar ingredientes farinha num produto que já é farinha, você não precisa colocar ingredientes café num produto que já é café, então a legislação tem esse detalhe específico. Por exemplo, agora tem um exemplo que eu gosto de usar, que é da polpa de fruta, né? Você não precisa dizer a lista de ingredientes para a polpa de fruta se a polpa de fruta for pura. Mas se você inserir, por exemplo, um acidulante na polpa de fruta, você tem que colocar lá ingredientes, polpa de fruta e acidulante, tal, ácido cítrico, tal, seja o que for, tá? Só para a gente entender. Outra questão obrigatória para o consumidor é a questão do instruções de preparo, uso, né, do produto. Então, nesse caso da farinha, geralmente se usa esse tipo de terminologia, né, produto pronto para consumo, pode ser utilizado no preparo de farofas, pirão, paçocas, empanados, e aí isso vai muito de como o produto é usado, né, e como você se coloca. Outro exemplo, a questão da tradução de informação, quando o produto é importado, né, que tem um rótulo em inglês, mas nesse caso da farinha que não se aplica, mas é obrigatório ter a tradução, nem que seja numa etiqueta impressa no produto. Prazo de validade e lote, isso é um dos maiores problemas que a gente tem nos nossos empreendimentos. É muito difícil fazer marcação de lote e validade de maneira funcional, rápida. Então, o que a gente faz? A gente coloca lá, válido por 12 meses e coloca a data de fabricação. Isso está errado, né? O prazo de validade ele tem que ser expresso no produto no seu final. Aí pode ser colocado de vários jeitos. Vence em, mas a data final em que o produto está vencido. O intuito disso é que o consumidor não fique tendo que fazer conta, né? Então, não dá para colocar que o produto foi fabricado em 5/1/2020 e tem 12 meses de validade. Isso está errado. Isso a legislação diz que não pode ser feito, né? E o lote também, ele é obrigatório. Você tem que ter um sistema de catalogação para o lote por conta do princípio de rastreabilidade. Uma coisa que é muito feita é usar a data de fabricação como lote e, na sequência, colocar a data da validade do produto. Bom, o outro item obrigatório é a questão de advertências, né, de acordo com regulamentos específicos. Aqui entra a questão da legislação sobre alergênicos, né? Então, a gente vai dizer aqui, primeiro, como conservar o produto, né? Conservar em local fresco, aí arejado, de luz e calor, e não contém glúten, né? Por exemplo, se essa agroindústria que beneficia a farinha, ela também empacotar amendoim, seria obrigatório colocar aqui, nesse caso não tem, porque é da Copa Base, ela não faz isso lá, mas ela seria obrigada a colocar alérgicos. Pode conter traços de amendoim, sabe? Se é numa agroindústria que beneficia café no Brasil, mesma coisa, né? Mas nessa RDC, esse material vai chegar para vocês, aqui de alergênico, tem a listagem de todos os produtos em que isso se enquadra, tá? No final da RDC tem uma tabela com tudo que está enquadrado. Bom, e por último, o saque, peço desculpa, acabei não colocando aqui, mas é obrigatório que o cliente tenha um canal de atendimento, pode ser um e-mail, pode ser um telefone, que ele possa ligar para tirar dúvidas, para reclamar, para fazer, né? É obrigatório, tem que ter um sistema de atendimento. Como a legislação não diz que tem que ser telefone, nada, geralmente um e-mail a gente estabelece, né, um atendimento,
né, e o domínio da organização da cooperativa. Até um Gmail mesmo, mas tem que ter. Tabela nutricional, eu não vou me ater nos aspectos de conteúdo e detalhes da tabela, como eu disse, não sou nutricionista, essas coisas a gente pede por nutricionista fazer para a gente, né? Então, mas é importante trazer alguns elementos, como, por exemplo, informação nutricional, essa é a tabela da farinha, né? A porção de 40 gramas, se vocês observarem, está entre parênteses 1/4 de xícara, isso é a porção doméstica, para que o consumidor tenha noção mínima ali de como essa porção de 40 gramas, para ele poder ter base na composição. E aí, os nutricionistas me ouvindo, se eu falar bobeira, me ajudem aí no chat, mas do que a gente entende, do que a legislação traz, a tabela minimamente tem que dizer o valor energético, carboidratos, proteínas, gordura totais, divididas minimamente entre saturadas e trans, fibra alimentar e quantidade de sódio. Né? Não havendo, por exemplo, quantidade de sódio ou gordura, no caso da farinha, pode ser colocado uma inscrição lá dizendo o produto não apresenta quantidades significativas de sódio ou gorduras e tal. Mas a tabela tem que trazer esses itens em gramas em relação à porção e o percentual disso em relação à dieta, né, ao valor diário recomendado. E embaixo a inscrição de referência para a dieta com que isso tudo foi calculado, né? Então, basicamente, essa rotulagem nutricional... E assim, a gente não está falando de produto funcional, de produto que tem para dietas específicas, nada disso. Aí tem uma regulamentação específica que trata, né, como eu trouxe um exemplo prático aqui da farinha, a gente não vai entrar nisso. Aqui embaixo, nesse documento interno, a gente coloca o PP, painel principal da embalagem, como eu expliquei lá em cima, e uma consideração muito importante, né? Quando considerar na diagramação a forma como o texto é disposto, caixa alta, negrita, etc. Nenhuma fonte deve ser inferior a 2 milímetros de altura. Por que isso aqui? Porque também a legislação estabelece o que tem que ser feito em caixa alta, ou tem que ser colocado em negrito, a fonte não pode ter menos de 2 milímetros. Então, é esse documento aqui que a gente manda para o designer, que fez a arte, criou tudo, e fala assim, nego, essas informações tem que estar aí, e se vira para diagramar e deixar isso bonito, arrumado e tal. Aí a gente tem algumas questões de informações de promoção comercial não obrigatórias, que são recomendadas. Gente, eu fiz uma atualização aqui do saque, porque antes não era, mas agora mas, que são os códigos de barras. Por exemplo, o código de barra não é uma coisa obrigatória pela legislação, mas dependendo do mercado que você quer acessar, ele é impeditivo. Você não consegue colocar o seu produto no supermercado, você numa loja minimamente estruturada, num empório minimamente, se ele não tiver código de barras, né? Então, tendo o saque lá em cima, você tem a opção, tipo, pode colocar um site, você pode colocar as redes sociais de empreendimento, uma chamadinha com QR Code para contar um pouco mais da história e mais informações complementares que você julgue necessário. Então, é isso. Dividi aqui com vocês um instrumento técnico que a gente usa dentro da central para trazer uma exemplificação prática do que a gente faz e de como esse quadrinho aqui, né, se dá na prática, se dá na finalização. Bom, são esses aspectos que eu gostaria de abordar com vocês, né, de trazer, e por último, a gente vai falar sobre códigos de barras, né? Acho que a Cibele pediu para a gente falar um pouco disso mais especificamente. Então, assim, o código de barra, gente, essa é uma descrição aí geral, genérica, né, da GS1 Brasil, que é uma das empresas que faz esse tipo de serviço, né? Mas o código ele tem como finalidade, no final das contas, otimizar os processos de estocagem, de distribuição, de venda, de tudo, de todas as informações, né, relacionadas àquele produto. A ideia é automatizar, é promover a automação, né, agilidade e segurança para o cliente, para a empresa, de que não vai ter erro humano na hora da catalogação ali daquelas informações dessas organizações como um todo. Hoje, para a nossa realidade da agricultura familiar, no grande geral, a gente usa 2 tipos de códigos de barra. Tem uma dúzia de outros, gente, vários outros. A gente poderia fazer uma live gigantesca falando só de código de barra. Mas o que a gente usa hoje, basicamente, é o jeitinho de 13 itens, que são 13 números, essa numeração embaixo dos códigos, que é o código de barra que vai no produto, na embalagem do produto em si, e o jeitinho de 14, que é com 14 dígitos, que é da caixa do produto, né? Então, geralmente uma caixa de óleo, o óleo da Copalge, que eu dei um exemplo para vocês. Os produtos,
as garrafinhas PET têm esse código de 13, a caixa com 12 garrafas de óleo tem esse código de 14, né, que é o código de barra para a venda desse produto a granel, no atacado, nas suas caixas, né, especificamente. Você imagina um supermercado recebendo um pallet com 50 caixas dessa. Ele vai pegar o leitor de código, ele vai digitar 50 vezes e escanear esse código de barra de 14 da caixa, e aquilo já vai automaticamente para o sistema dele com todas as informações que precisam na base de dados dele, né? Então, isso é fundamental. Você está num caixa de supermercado, você vai passar, todo mundo vive isso, né? Passa ali o laserzinho, já sai o preço, o produto, tem supermercado até que aparece a foto do produto, né? Direitinho, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, como obter, que eu acho que é a grande questão, né? A gente, antigamente, era mais fácil. De uns 4 anos para cá, esse processo ele tem ficado um pouco mais complexo. Qual é a questão? O código de barra e o número do código, esse númerozinho que gera esse código de barras, ele pode ser feito no CorelDRAW, ele pode ser feito... Você pode criar uma codificação interna para você, com as informações que você quer vincular aquele número, né, e que aquele número gera um código de barras que um leitor ótico, né, consegue ler. Mas esse sistema, esse sistema de automação, de codificação, ele é global, né? Poucos países não usam isso, mas a grande maioria do mundo inteiro usa o mesmo padrão tecnológico de leitura. Então, é importantíssimo que o código de barra do empreendimento e dos produtos do empreendimento seja um código registrado, que esteja no banco de dados global de informação e de automação. Então, para isso, você tem que ter uma empresa, né, que faz esse tipo de serviço, que faz esse tipo de credenciamento. São várias. Eu trouxe o exemplo da GS1 Brasil, não é propaganda, nada disso, mas é o que a gente usa. Eu trabalho com a GS1 há mais de 10 anos, né? É o que a gente na Central usa, é o que os nossos empreendimentos usam, né? E o primeiro passo, antes de tudo, é você se filiar à GS1. A GS1 é uma associação, na verdade, se vocês olharem aí o domínio deles de internet é .org, então você se filia à GS1, né, que é uma associação de empresas, e no se filiar à GS1 você consegue depois ir para um outro ambiente, que eu vou falar daqui a pouco, que gera os códigos em si. Esse é o site, você entra ali, você solicita seu código de barras, e aí você vai fazer o cadastro, né, preencher todos os dados da informação. Hoje, eu gosto da GS1 também, porque ela tem um campo específico para cooperativas, né? Ela tem lá empresas, se é Simples Nacional, se é SA, se é não sei o quê, e tem cooperativas lá. Isso eu já acho bem legal, já facilita a nossa vida, porque o sistema entende os atos constitutivos e documentais de uma cooperativa. Então, você precisa, basicamente, o seu cartão do CNPJ, né? Aí começa o problema daquilo que o Luiz fala. Se você quer gerar um código de barra para um produto, se o seu KNAI no CNPJ é de serviço, você já não consegue gerar. Aí já começa o problema. Então, você tem que mandar um cartão do CNPJ, e lá no cartão do CNPJ ter os KNAIs específicos. Você não pode requerer um código de barra para aquilo que teu KNAI não está vinculado, né? Você tem que mandar o ato constitutivo, né, o de fundação da cooperativa, o ato de eleição da direção atual, o DRE e o balanço patrimonial. São basicamente esses documentos que precisam ser enviados. É tudo online, você carrega pelo sistema, tudo isso em PDF. Isso tem um custo hoje, mais ou menos, viu, gente? Isso pode variar um pouco. Isso varia pelo tamanho, pelo faturamento da cooperativa, da associação, né? Você tem uma taxa de filiação de R$600, a GS1, mais ou menos isso, e você tem uma anuidade que você só começa a pagar após 6 meses que foi filiado, de mais ou menos R$500. O Luiz pode corrigir isso aqui, que é ele que paga a conta lá, não sei, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. O que isso garante hoje? Beleza. Então, o que isso garante para a gente, para o empreendimento e para a cooperativa? Primeiro, uma licença para uso do CNP. O que é o CNP? É o Cadastro Nacional de Produtos. O CNP é uma base de dados do governo e vinculados, se eu não me engano, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, onde todos os produtos do Brasil têm que estar cadastrados, né? Então, você primeiro cadastra no CNP, isso te dá um número, e esse número vira esse código de barras. Então, nesse custo que eu trago para vocês, claro, você pode ter, você acessa, você tem direito, né,
de compor até 999 códigos de barra jeitinho 13. Desculpa, gente. E até 999 códigos de barras do jeitinho 14 para embalagem secundária. Então, saiu a sua licença de uso do CNP, você vai ter que se cadastrar aqui nesse site, que é o Cadastro Nacional de Produtos. Né? Então, aqui começa o trabalho de elaboração do código de barra em si. Até então, você só se filiou, você foi credenciado pela empresa lá que você se associou a ter esse acesso ao CNP. Você não precisa se filiar lá, você pode pagar direto aqui, mas lá fica bem mais barato. Né? Então, você vai nessa abinha cadastrar novo produto, clica e ela vai começar a abrir as abas e você vai começar a preencher. Aí você vai botar informação. Tudo aquilo que está lá no rótulo, o produto, onde ele é produzido, qual a grama, qual o tamanho da embalagem, altura, largura, comprimento, qual... Aí você vai inserir, né? Todas as informações relacionadas, desculpa, gente, ao produto em si. A novidade que a gente tem, a obrigatoriedade agora de inserir foto do produto, você tem a opção de fazer um cadastro provisório, mas só é liberado depois do final, quando você insere uma foto do produto. E... Perdão. E uma novidade agora são as informações fiscais. Então, de uns 3 anos para cá, é obrigado vincular o código de barra, o NCM do produto, né, para fins de vínculo com a Receita Federal. Se o produto tem substituição tributária, tem que vincular também o código de ST do produto junto ao código de barras. Então, o que se fala e se avalia no meio é que está se estruturando um processo junto à Receita Federal de monitoramento, na verdade, da comercialização dos produtos nos pontos de venda via o sistema de automação. Né? Então, a Receita vai ter condições hoje de saber se um supermercado lá em Manaus está vendendo um produto do meu CNPJ no momento que passa no leitor óptico do caixa do supermercado lá. Né? Isso não é uma realidade ainda, mas tudo está se indicando que é para isso que está se desenhando. Então, bom, no geral, é isso. Acho que, Sibeli, tentei trazer o passo a passo aqui do código de barras. É muito fácil, o sistema é muito dinâmico, é hiper intuitivo e você consegue fazer. Mais uma vez eu repito, tudo isso que a gente trouxe aqui é para mercado estruturado, é para produto que vai estar na gôndola, né, no empório, no supermercado, né, e tudo mais. E se o empreendimento opta por acessar esse mercado dentro da sua estratégia, dentro do seu plano de negócio, isso é mercado-alvo, né, isso está dentro da segmentação que ele quer atuar, isso está dentro do modelo de negócio dele, esse tipo de coisa tem que ser cumprido. Com um adendo de que, diferente da gente fazer uma composição de identidade relacionado a uma cor que dê fome, a uma cor que inspire tranquilidade, a gente faz a coisa da identidade vinculado a quem são nossas comunidades, onde estão seus territórios, como elas vivem, né, o modo como elas vivem, o modo como elas se organizam. E mais uma vez eu digo também, para finalizar assim, gente, é um processo gigante. A gente na Central não venceu ele todo ainda. Temos vários produtos que ainda não estão finalizados pela nossa limitação de recurso e investimento. E aí a gente vem fazendo, na medida do que o nosso bolso permite, esses processos, nos estruturando para acessar esse tipo de mercado mais avançado. Feliz eu fico porque a cada ano que passa a gente avança nisso. Se Deus quiser, esse ano aí a gente vai lançar mais de 28 produtos novos, todos remodelados, né, dentro da marca Central do Cerrado e com todos esses critérios que eu trago para vocês considerados. Bom, é isso. E visita a nossa loja virtual, viu, gente? Tá aí. Sibeli, é isso, agradeço. Mike, quem agradece somos nós. Muito obrigada. E muito obrigada também pela franqueza, né? O quanto você foi direto, objetivo. E claro, né? A gente tem que considerar as especificidades e o mercado que os nossos empreendimentos, que nicho de mercado que eles vão estar entrando, estar inseridos, né? Eu gostaria, então, eu não sei se o Lucas, se ele está aqui conosco. Caiu, Lucas.
Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele caiu. Só minutinhos. Eu tenho a impressão, Sibeli, que ele tinha um outro compromisso, que ele tinha o limite do horário aí, deve ter. Bom, acho que foi isso mesmo. Bom, mas seguindo